O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar o pão, a ponta do dedo, para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Caros irmãos, queridas irmãs, podemos nos sentar. Meu povo da internet, nossa família de fé, que está conectada conosco, o pessoal que vai visualizar essa missa, se visualizar também, né? Não sei, pessoal. Mas o povo às vezes não tem muita paciência na internet, né? Nem se eu estivesse aqui fazendo malabarismo, o povo ia ficar preso. Mas eu queria falar desse evangelho de hoje. A primeira coisa que eu acho que é importante falar, são 3 leituras muito importantes e muito fortes. A leitura do profeta Amós, a leitura de São Paulo a Timóteo e o evangelho. Porém, eu queria me deter um pouquinho sobre o evangelho. A primeira coisa é fazer um esclarecimento. Esclarecer. Muita gente acredita que São Lázaro seja este que nós acabamos de ouvir. Se você vai numa casa de erva, numa casa de artigos religiosos, e você pede uma imagem de São Lázaro, vem lá, São Lázaro cheio de feridas e cheio de cachorro. Detesto ter que estragar a sua piedade popular.
Mas esse São Lázaro não existiu. Esse São Lázaro é o personagem de uma parábola. Eles cultuam esse personagem da parábola, mas na verdade é o Omulu, o orixá das doenças e feridas. Como eles não puderam identificar na figura de Lázaro, santo católico, irmão de Marta e Maria, que não tem muito a ver, né? Morreu e ressuscitou, e depois morreu de novo. Eles colocam a imagem do Lázaro da parábola. O verdadeiro São Lázaro da Igreja Católica não tem o cachorro, nem as feridas, porque foi um personagem histórico que existiu. Esse é o da parábola. É um personagem fictício, criado por Jesus para explicar uma história. Então, o verdadeiro São Lázaro, desculpa jogar um balde de água fria na piedade do povo, mas a gente tem que falar a verdade. O verdadeiro São Lázaro é aquele que morava em Betânia, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, que morreu e Jesus chegou depois e foi lá no túmulo e falou: Lázaro, vem para fora. E não o personagem da parábola do rico, opulento e do pobre Lázaro. Ok? Entenderam? Muita gente não só não entende, como não quer entender. Por quê? Porque sincretiza, isto é, mistura as religiões. E numa realidade de mistura, como dizia Tim Maia, né? Vale tudo, vale o que quiser, vale o que vier. Para Tim Maia, segundo a pessoa que vive na realidade, dá uma construção mental, não importa, para essas pessoas, não importa, mistura. Então, São Lázaro das feridas, e com os cachorros é o São Lázaro da parábola, é um personagem fictício, dado como exemplo por Jesus. Pode ter existido uma pessoa que Jesus viu, que estava lá ferida, um mendigo, uma pessoa pobre, que ficava na casa. Ele pode ter se baseado, mas necessariamente não significa que o nome dele seja Lázaro. Mas não se tem registro nenhum de que Jesus se baseou em alguém real. Ok? Quero deixar isso claro. Pode parecer óbvio, mas esclarece muita coisa para muita gente, porque sempre tem essa confusão. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa parábola, porque ela é muito interessante. E muito atual. E eu volto a dizer, Jesus, ele não era um adepto da luta de classes. Jesus, ele olhava as pessoas ricas da época dele. Como muita coisa da época dele, o ser humano não mudou, os ricos, e hoje em dia, necessariamente o rico, equivaleria, o rico daquela época, equivaleria hoje a uma classe média, nossa. Os muito ricos continuam muito ricos. Mas Jesus está falando aqui de uma coisa que tem muito pobre que age como esse rico opulento. Tem muito pobre que é incapaz de dividir. Tem muito pobre que é incapaz de perceber a dor do outro.
Não se trata de ser rico e pobre. O exemplo que Jesus dá é porque, muito mais provavelmente, tem muito rico que se preocupa muito em si, em viajar, ainda mais agora com rede social, ostentar, viajar, mostrar status, mostrar posição. E aí faz como? Pedindo... vou falar, posso falar? Vou falar, hein? Quer ostentar, aí pede camisa para desfilar em escola de samba, pede crachá para camarote, pede convite para Rock in Rio. Para quê? Para estar nesses lugares? Não, é para postar e ter status. Fazer viagens. Não que isso não seja pecado ou ruim, não. Mas o problema é que as pessoas, às vezes, pensam em tudo isso, mas não pensam em, por exemplo, ajudar quem precisa. E muitas dessas pessoas que fazem isso esqueceram de onde vieram. Esqueceram que um dia esteve lá embaixo e já foi pobre. Tem muita gente que já recebeu bolsa em igreja e que esquece de dar. Ou eu estou exagerando? Estou exagerando? Tem muita gente que esquece, dá dinheiro para muita coisa, um dia, mas para a obra de Deus, não. Quando eu falo obra de Deus, eu não falo só dinheiro, quilo de alimento. Não é pegar, no final do ano, uma porção de roupa velha e suja, amontoar numa bolsa e despejar numa igreja. Isso não é caridade. Isso é descarte. Porque fica com pena de jogar no lixo, aí dá para uma igreja. Isso é caridade? E isso acontece ou não? Ou eu estou exagerando? Quando você for no supermercado fazer compras, em vez de você dar uma coisa velha, quando você for no shopping, por que você não compra um sapato, junto com o seu sapato, e dá para uma pessoa necessitada? Por que você não entra numa loja de bebê e compra uma roupa de bebê? Por que você não, quando for numa farmácia comprar um remédio, não compra uma fralda geriátrica para dar para um idoso? Agora, na hora de gastar dinheiro, 500 pau. Era o ingresso mais barato do Rock in Rio. Isso porque o povo está dizendo aí que está sem dinheiro, né? Passando fome, em crise, e lacrando lá no Rock in Rio, falando que o Brasil está pior. Mas Rock in Rio todo vendido. Sapucaí, toda vendida. Maracanã, jogo do Flamengo, para você encontrar um ingresso, cadê? Tudo vendido. 1 hora para vender o ingresso todo, né? É isso aí, meus jovens. Flamenguista você, hein? Coldplay, o ingresso mais barato era R$ 1.200. O show, o pacote já estava fechado. 8 shows. E aí eu falo, o povo realmente está passando fome? Balela. Desculpa, gente. Balela. Para com isso. Para com isso. Eu fiquei tão feliz essa semana, eu fui abastecer o carro. Há 1 ano atrás, eu abasteço com aquela gasolina Octa Pro. É a mais cara. Mas eu descobri que eu levo 1 mês e meio para abastecer de novo. Então eu economizei muito mais. Estava custando R$10, chegou a custar R$10 a Octa Pro o litro. Eu levo 1 mês e meio para abastecer. De tão econômica que ela é e melhor para o carro. Eu tomei um susto essa semana, de R$10 já estava 8.
de R$ 500 que eu usava para encher o litro, pode parecer muito. R$ 500. Mas se você parar e pensar que eu tinha que encher com gasolina comum todo domingo, por 4 semanas, era o preço muito mais caro. O que foi R$ 500, eu vi no posto de gasolina, estava 350 já. Engraçado, né? Quando a pessoa vai no cinema, no shopping, no show, no samba, para cerveja, ninguém pensa. Bom dia. Nós temos uma mentalidade ainda que lembra esse rico opulento, que é indiferente à dor do outro. E nós somos indiferentes porque tem uma coisa chamada consumismo, que nos impede ou que só nos leva a consumir para a gente mesmo. Imagina se você tivesse a consciência de toda vez que você for no supermercado, lembrar de dar 1 quilo de alimento. Não 1 quilo de sal, não. 1 quilo de alimento. Um macarrão, 1 quilo de feijão. Separar. Esse aqui eu vou colocar para os pobres. Tem gente que pensa que caridade é só no mês de dezembro, por causa do espírito natalino. Caridade é o ano inteiro. Às vezes isso acontece dentro da família. Você tem aquela nora, aquela sogra, aquela cunhada, que não tem condições de comprar um remédio. E você, às vezes, não ajuda. Às vezes, uma sandália de dedo. Você está na rua, você está passando, você vê uma pessoa descalça. Se quer, para, vem cá, você quer uma sandália? Às vezes, você não precisa esperar a pessoa vir te pedir. Às vezes você pode ir até ela e perguntar: você quer uma sandália? Eu não posso te dar um dinheiro, mas eu te dou uma sandália. Você quer uma bermuda nova? Você quer que eu pague um barbeiro para você fazer o cabelo, cortar? São coisas tão simples. A gente às vezes olha para esse rico opulento da parábola e pensa numa coisa lá atrás, quando está aqui do seu lado. Aquele seu coleguinha lá na escola, que às vezes não tem dinheiro para comer a merenda, porque é pobre, ou porque às vezes está passando dificuldade. Você vai lá e oferece um pedaço do seu lanche. Eu me lembro que quando eu era aluno da escola, eu não tinha dinheiro para frequentar a cantina. Eu fiquei 4 anos. Dos 4 anos que eu fiquei nessa escola, 3 anos eu não frequentei a cantina. Eu levava pão de casa. Minha mãe tinha até um paninho, lembra? Botava o papel no pão com manteiga, porque eu não tinha dinheiro para queijo. Ainda botava o paninho e levava no plástico, uma vasilhazinha fechada, no saco plástico, com às vezes aquele refresco, porque não era suco. Refresco, não era que suco também não, era refresco de caju, refresco de laranja, que era mais água do que laranja. E às vezes meus colegas, que tinham dinheiro, ainda vinham falar assim: me dá um pedacinho desse pão aí. A gente tem que ter essa cultura da solidariedade. Às vezes, a gente pratica a indiferença desse rico opulento dentro da própria igreja. Às vezes, a gente entra na missa, senta no banco, se levanta
vai embora e sequer dá um bom dia para a pessoa que está do lado. Isso acontece numa fila de banco. Isso acontece em tantos lugares. Por isso que muita gente hoje vira a cara para muita gente. Porque as pessoas estão se permitindo ser endurecidas no coração por esse mundo e não transformadas e acaloradas pelo poder misericordioso de Jesus. Pelo amor de Deus. O amor de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Papa Francisco diz da cultura da indiferença. É muito grande. E como Jailda disse, né? Parafraseando o Papa Francisco, nunca vimos do lado de um caixão no enterro um caminhão de mudanças. Porque nós não vamos levar nada desse mundo. E o pior, não levar nada, é não ter aprendido nada. Agora, a parábola nos ensina que no mundo espiritual, os critérios são diferentes. Uma das coisas que me faz não acreditar, tenho todo o respeito por quem acredita, mas eu não acredito em reencarnação. É essa parábola, que Jesus é muito claro a dizer aqui na palavra do pai Abraão, que quem está no céu, está no céu. Não pode, Lázaro não pode ir para onde está o rico não pode ir para Lázaro. E você viu, pede alguém para ressuscitar dos mortos, para ir lá avisar. Pode não. Passou por aqui, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos Moisés, e agora nós temos o Evangelho. É como diz lá no velório, quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. Segue o enterro. É agora o tempo da gente mudar. É agora o tempo da gente exercitar a caridade. É agora o tempo da gente quebrar essa indiferença, superarmos os nossos pecados. É agora. É aqui. Hic et nunc, como diz no latim. Aqui e agora. Ai dos que vivem despreocupadamente. Os que se sentem seguros nas alturas. Lembra do tio Patinhas que vivia sentado em cima de sacos de dinheiro? Dos que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som da harpa, dedilham instrumentos musicais, bebem vinhos em taças, se perfumam com os mais finos ungüentos. Se você for indiferente ao que passa fome, para você para você será reservado o desterro, diz o profeta Amós. Não que seja ruim isso. Não é ruim. Mas se você faz isso só pensando em ter para si, só pensando em si mesmo, e não souber partilhar essa bênção que Deus te deu, isso te faz muito mal. Tem gente que infelizmente só vive a vaidade. Mas na hora do desespero, corre atrás de quem? De quem tem fé. Quantas e quantas pessoas eu vi entrar aqui para pedir a graça.
Quantas e quantas pessoas eu vi entrar aqui para aparecer na foto. O auge. Não, porque a missa de São Miguel era maravilhosa. Aí tinha uma opção de gente, né? Era coqueluche, era um acontecimento, um evento. A missa de São Miguel sempre foi a missa de São Miguel, um momento de oração, de fé. As pessoas é que transformam elas em eventos sociais. Videbimus, como se diz em latim. Veremos essa missa agora, a primeira grande missa pós-pandemia. A primeira festa que a gente vai poder fazer, inclusive, com a imagem de novo, queimar os papéis. É agora. Agora que nós estamos voltando. As pessoas acham que Deus não vê. Deus vê tudo. Graças a Deus, Deus não me dá asas. Deus não é Red Bull para mim, né? Deus me deixa bem amarradinho. E a corda, para me deixar amarrado no chão e na realidade, é o sofrimento. Mas quanta gente eu vi entrar aqui para pedir, desesperado, chorando, e como naquela parábola dos leprosos, um ou dois raramente voltam para agradecer. Depois a gente pergunta por que o mundo está assim. Por que o mundo dá muita volta, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, o mundo dá muita volta. Se tem uma coisa que eu e minha mãe aprendemos nessa vida, é que o mundo dá muita volta. Os que hoje humilham, amanhã serão humilhados. Os que hoje são humilhados, amanhã serão exaltados. Eu me lembro, quando eu era criança, que as pessoas que humilharam a minha mãe, ainda na época da vida do meu pai, eu ficava revoltado. Eu estou fazendo terapia, eu tenho me lembrado de coisas que eu não me lembrava da minha vida. E uma das coisas que eu me lembrei foi um ensinamento que minha mãe me deu. E ela dizia assim, meu filho, minha mãe, ela se fechava, ela é muito nervosa porque ela se fechava nas humilhações, ela ficava com o corpo todo alérgico por causa do nervoso. E ela dizia, meu filho, não fica com raiva, não os braveja, deixa. Quem faz a justiça sempre é Deus. Não gaste a sua energia com raiva, com tristeza. Isso é ruim, isso é negativo. Isso só vai te fazer mal. Ela dizia assim para mim, deixa o tempo. Ah, reparou como nós estamos ultimamente tão impacientes? Até eu. A impaciência. E a minha mãe sempre dizia, e eu vou dizer para vocês, foram se passando os anos, décadas, e as pessoas que humilharam a minha mãe passaram, sem a minha mãe desejar nada, passaram por humilhações iguais ou piores que a dela. Nada como um dia depois do outro. E se tem uma coisa que esse evangelho de hoje está nos mostrando é que a justiça de Deus não tarda nem falha, mas ela é do tempo dela e do jeito dela. Eu olho para os meus anos aqui no bairro de Fátima, eu vejo. Quem era o Padre João na fila do pão, alguns anos atrás? As pessoas esquecem. E o segredo do sucesso não tem nada a ver comigo, não. Tem a ver com São Miguel, tem a ver com Nossa Senhora, tem a ver com Jesus. Mas aqui, foi às custas de sofrimento de todos nós.
Nós, porque ninguém aqui se faz sozinho. E graças a Deus o sofrimento que a gente teve aqui faz a gente ficar bem amarradinho no chão, com o pé plantado no chão. Eu não me iludo fácil. E se eu me iludir, Janete puxa a orelha, vocês puxam a orelha. Você vê que até quando eu me empolgo, às vezes atraso, Janete, olha a hora, olha a hora. É exatamente, a vida de comunidade é isso. É a gente se ajudar, corrigir. Não é ficar pulando de galho em galho, como eu vejo pessoas que não querem ser corrigidas fazendo. E não querem ser transformadas fazendo. Tem muita gente que está emocionalmente mimadas. E não aceitam correção. E o pior, se fazem de humildes. Já dizia Maquiavel, ninguém é o tempo todo bonzinho e certinho. Todos nós temos defeitos. Mas a questão é se permitir corrigir. E aqui no caso do Evangelho, é por quem? Por Moisés, pelos profetas, pela palavra, pela igreja. Quem é você para me corrigir? Tem muita gente que fala assim, né? Você quer me corrigir? Você sabe com quem você está falando? Não tem muita gente que faz assim? Isso acontece às vezes dentro de casa com o filho. Se imponha. Na caridade, se imponha. E tem muito filho que não se permite ser corrigido pelos... Tem muitos pais, desculpa, que não se permitem ser corrigidos pelos filhos. Quando, na verdade, pais, a gente não é tudo totalmente absoluto sabendo, não. Essa juventude tem coisas que a gente tem que olhar e reconhecer. Olha, eu preciso aprender. Sempre é tempo da gente aprender. E aí eu termino dizendo as palavras de São Paulo, e desculpa o alongar-se dessa homilia. Tu que és homem de Deus, tu que és mulher de Deus, foge das coisas perversas. Não daquelas pessoas que te amam, que querem te dizer a verdade. Ele está dizendo aqui, foge das coisas perversas. E eu prefiro às vezes pecar por excesso do que pecar por omissão. Não seja omisso. O pior dos pecados é a omissão. Coloque tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e diz assim, eu fiz a minha parte, eu tentei. Mas nunca se omita. A omissão denota 2 pecados. A covardia, o medo, e o quê? O segundo? O orgulho. Tu que és de Deus, homem ou mulher, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. E combater é combater. É tipo o cabo de guerra, né? Você puxa, aí você tem que soltar um pouquinho, puxa mais forte. Cabo de guerra é o bom combate da fé. A corda com um laço no meio, um grupo do lado, do combate eu vejo muito como um cabo de guerra. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha. Isso aqui não está falando só para político, não, tá? Político deveria ouvir. Mas o mandato aqui é o quê? A tua missão, a tua vocação. Tem gente que nem para ler aqui em cima lê. Eu tenho vergonha. Às vezes não é a tia Hilda que te chama para ler, ou não é a Ana que te chama para ler. Às vezes é Deus que te chama para ler. Não seja omisso, não seja medroso. Se supera.
Eu gosto muito de ver as crianças da catequese aqui se superando, não tendo medo de mostrar a limitação, não tendo medo de mostrar o erro, mas aprendendo. E às vezes, aos poucos, tendo desenvoltura. Por que nós, adultos... Não, obrigado, não. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha. Tem gente se vendendo por tanta coisa barata, por camarote, por, que mais? Ala VIP. Os que se exaltam serão humilhados. Os que humilham serão exaltados. Vai pela dor, porque a dor nos ensina a ter pé no chão. Se você não consegue ainda ir pelo amor, porque o amor às vezes faz a gente voar, né, flutuar. E não existe amor sem sofrimento. É ilusão, fantasia. Mas não repudia o sofrimento. Aprende com ele. Qual é o antídoto do veneno da cobra? O próprio veneno. Nós aprendemos que na vida, nossos próprios limites, os nossos próprios pecados, podem se transformar em antídotos para o nosso crescimento espiritual, humano e emocional. Creio em Deus Pai.